Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Oi, Cássia. Boa tarde para vocês, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, e o Toffoli, hein, Vera? Nossa, a situação se agravou muitíssimo, Sardenberg, nas últimas 24 horas, desde que foi revelado, né? Primeiro pelo UOL, depois por todos os veículos, com uma profusão de detalhes e cada hora mais desdobramentos, mas que o Dias Toffoli não só mantinha uma comunicação frequente e assídua e que dizia respeito a vários assuntos com Daniel Vorcaro, e foram encontradas muitas mensagens dessa conversa nos celulares do Vorcaro, como recebeu recursos em sua conta daquela empresa que até então se imaginava que era uma holding dos seus irmãos, dos seus familiares, e que agora ele afirmou, admitiu também ser sócio, a Maridit, e que negociou a venda daquele resort no Paraná para um fundo ligado ao Banco Master. Então, são duas frentes de novos desdobramentos. Uma que diz respeito a recebimento de recursos na conta do ministro e uma outra que revela que houve uma conversa assídua, frequente de diversos assuntos entre ele e Daniel Vorcaro. A Polícia Federal pediu formalmente o afastamento do ministro do caso, alegou a sua suspeição, e isso passando à frente do Ministério Público, que é quem normalmente toma esse tipo de providência. Então, também um desgaste muito grande para a Procuradoria-Geral da República, porque o ministro Paulo Gonet até aqui vinha num silêncio eloquente a respeito das evidências que já havia a respeito do impedimento do ministro Toffoli, e agora segue nessa situação, mesmo diante de todas essas revelações. O ministro parece querer dobrar a aposta, porque hoje despachou no caso, ordenando o envio imediato de toda e qualquer mídia, de todo o conteúdo que há nas conversas encontradas pela Polícia Federal nos aparelhos do Vorcaro. E veja essa situação, ele manda que envie para ele, e aí, a partir do conhecimento do que há, ele pode formular respostas para algo que o implica. Então, é uma situação muito delicada, institucionalmente muito frágil, coloca o Supremo Tribunal Federal numa situação de risco institucional muito delicada e muito grave, e o ministro Edson Fachin, com essa batata quentíssima na mão, vai ter de decidir alguma coisa. É muito raro, eu diria que é inexistente a jurisprudência de um presidente do Supremo ou um colegiado afastar o ministro de um caso ou afastar do exercício das suas funções, mas o que se vê em relação ao ministro Dias Toffoli também é um caso sem precedentes, em que as coisas vão se acumulando e tornando insustentável a sua permanência à frente desse caso do qual ele é relator, né? E a gente pode ter aí um processo de contaminação também pelo Supremo por causa dessa situação envolvendo o ministro Dias Toffoli, né? Cássia, essa contaminação e esse desgaste, eles já existem. O Supremo tinha ocupado aí nos últimos anos, né, e vinha se jactando disso, um papel de defensor da democracia, daquela instituição que assegurou que não houvesse uma ruptura do nosso Estado democrático de direito, etc. Mas à medida que ele não toma providências para corrigir as suas próprias distorções, e se autoconter, e estabelecer, por exemplo, um código de conduta que evite esse tipo de questionamento, ele dá margem a que uma oposição a ele que já existe num setor da sociedade, principalmente à direita, né, isso se alastre e isso mais ou menos anule o que ele fez antes para uma parcela da sociedade. Para muita gente, o raciocínio daqui para frente vai ser o seguinte: olha, são esses que condenaram o Jair Bolsonaro e prenderam o Jair Bolsonaro
e os seus aliados. Então, aquela vitimização que havia do bolsonarismo, ela ganha um novo elemento de narrativa a partir desse desgaste, principalmente do ministro Dias Toffoli, mas ele não é o único caso. Então, ou a instituição age para conter essa erosão da sua imagem, ou ela tende a se agravar, e eu diria que está se configurando um cenário em que isso vai ser um elemento importante da discussão eleitoral. Mas independente da discussão eleitoral, quer dizer, ficando na questão institucional, o ministro Dias Toffoli não tem condições de permanecer no caso, e há dúvidas sobre se ele tem condições de permanecer ministro. Isso explica, né, Sardenberg, as informações que a gente vinha colhendo em off aí nos últimos dias, de que até o Lula tinha aventado essa possibilidade de uma aposentadoria precoce do ministro Dias Toffoli. Não sei que nível de informação se tinha nos meios políticos, nos bastidores, dessa extensão das relações entre o Toffoli e o Daniel Vorcaro, mas o fato é que agora que isso veio à tona e que a Polícia Federal formalizou essa situação num documento de mais de 180 páginas, entregue em mãos ao ministro Luiz Edson Fachin, realmente a permanência à frente do caso ela já era muito frágil, agora ela é insustentável, e a permanência na cadeira, né, a permanência no colegiado de 11 ministros do Supremo também vai ser cada vez mais questionada, mas para isso o corporativismo tende ainda a falar mais alto, e eu não consegui obter de nenhum ministro uma avaliação de que seria necessário o ministro Toffoli se aposentar. Pelo contrário, né? Uma das coisas que envelheceram mais rápido e pior foi uma defesa feita pelo ministro Gilmar Mendes ontem mesmo, um pouco antes de virem à tona as novas revelações envolvendo seu colega, né? Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês, e a gente traz os desdobramentos mais tarde também no Ponto Final. Hoje eu aqui no Rio com Carolina Moran. Até mais tarde, Vera.